Amados, Deus nos confiou uma missão bastante específica. Nós fomos levantados com uma missão muito específica. Você jamais vai me ver no evangelismo estratégico, fazendo uma vigília. Nosso ministério é um ministério de ensino. Nós fomos levantados para tentar ajudar famílias cristãs a superarem os seus desafios. E o que não falta são desafios acometendo as famílias, até mesmo na igreja. Eu entendo que a maneira mais eficiente de fazer isso é extraindo princípios da Bíblia Sagrada. A gente passa bom tempo debruçado sobre a Bíblia Sagrada, extraindo princípios que lá estão, e a partir daí fazendo uma aplicação prática desses mesmos princípios na família. Nosso grande desafio é esse. E é com esse propósito nós estamos aqui hoje. Gostaria de ministrar uma palavra que nos ajudasse a edificar as nossas famílias. Mas antes de entrar na essência da mensagem que eu trouxe no meu coração, eu quero compartilhar com vocês uma experiência interessante, muito interessante. Para nós foi algo assim que edificou a nossa vida. Trabalhando com famílias há mais de 15 anos, nós constatamos que a maioria esmagadora, mas assim esmagadora, talvez 80%, 90% dos problemas que abalam as famílias, eles estão concentrados em apenas 3 áreas. 3 áreas concentram a maioria esmagadora dos problemas que afligem as famílias. Pense comigo, não sei se em Feira de Santana é assim, mas lá na minha região é assim. Ou a família está enfrentando dificuldades, porque o casal tem uma relação muito mal resolvida. Então, casais têm a relação tumultuosa, conflituosa, dificilmente conseguem edificar uma família funcional, uma família estruturada. Então, boa parte dos problemas que a gente encontra nas famílias tem a ver com o fato de que o casal tem uma relação muito mal resolvida. Ou então a família está enfrentando dificuldades porque a relação entre pais e filhos é uma relação ruim. Ou seja, famílias onde a relação entre pais e filhos não é boa, é tumultuada, é conflituosa, também tem dificuldade de ser uma família bem resolvida. Ou então a família está enfrentando dificuldades porque a vida financeira está completamente desorganizada. Então, se você juntar os problemas que a gente ouve em gabinete e juntá-los, eles vão dar talvez 80%, 90% dos problemas nessas 3 áreas: ou no casamento, ou com filhos, ou com dinheiro. São as 3 áreas mais complicadas. E interessante que há pouco tempo, estudando a Bíblia Sagrada, eu descobri que o Salmo 128, no Salmo 128, Deus nos apresenta uma família onde essas 3 áreas, esses 3 relacionamentos são exaltados. Por essa razão eu quero refletir hoje com vocês sobre família, olhando justamente para a família do Salmo 128. Por quê, pastor? Porque eu acho, na minha opinião, a família do Salmo 128, ela tem que nos inspirar. Eu costumo chamar a família do Salmo 128 de a família modelo da Bíblia. Mas antes de ler o Salmo 128, eu gostaria de revelar algo que, para muitos de nós, não é algo que nós nos demos conta ainda. Pensem comigo, amados, a edificação de uma família extraordinária. Quantos querem ter uma família extraordinária aqui? Digam amém. Bom, a edificação de uma família extraordinária não é obra do acaso. Não é obra do acaso, ou não é uma simples consequência do fato de eu ter me convertido. Pastor, não entendi. Não é o fato de eu ter me convertido que automaticamente a minha família vai ser uma bênção. Não é assim que funciona. Não é assim. E mais, não basta querer. Quantos querem que a família seja abençoada? Diga amém. Mas não basta querer para que a nossa família seja uma bênção. Não basta querer. Digo mais, ouso afirmar que também não basta orar para que a nossa família se transforme naquela família com a qual a gente sonhou, para que automaticamente ela seja, porque não é assim que funciona. E quando eu faço essa afirmação, ouça, quando eu faço a afirmação de que não basta orar, eu não estou desmerecendo as nossas orações, eu não estou duvidando do poder de Deus, não é isso. Na verdade, o que eu estou tentando dizer é que Deus não vai transformar a nossa família por nós. Ele não vai fazer isso por nós. Ele quer fazer isso através de nós. É nos usando, nos instrumentalizando para que a gente faça isso. Na verdade, Deus quer ver a nossa casa muito bem edificada, sim. Tanto isso é verdade, que quem fez o projeto da família foi Ele. E é um projeto maravilhoso.
Então, pastor, o que eu preciso fazer? Amados, caberá a cada um de nós, colocar em prática aquilo que Jesus disse em Mateus 26:41, quando ele disse: vigiai e orai. Todo mundo já ouviu dizer isso, todo mundo já leu isso, todo mundo sabe disso. Vigiai e orai. Isso porque a nossa vida espiritual pode estar muito forte, mas a nossa carne nunca se converte. E o que eu tenho visto em nossas igrejas são pessoas que, apesar de orarem muito, e oram muito mesmo, e eu creio que aqui também seja assim, são pessoas que oram muito, mas vigiam. Aqui também, para mim era só na minha igreja. A gente ora muito e vigia pouco. Amados, não basta orar todo dia, não basta jejuar toda semana, se a gente não vigiar. Não tem jeito. Queridos, vigiar e orar são duas atitudes que se complementam. Uma não substitui a outra. Nós temos que fazer as duas: vigiar e orar. E perceba que quando Jesus constrói essa frase, quando Jesus nos dá essa instrução, o ato de vigiar vem antes do ato de orar. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Guarde isso. O fato do nosso Deus fazer milagres, o fato do nosso Deus ser um Deus de milagres, não nos permite sermos negligentes com a nossa casa. Não podemos ser negligentes. E a conclusão que eu chego, a partir dessa instrução de Jesus, do vigiai e orai, é que quanto mais a gente vigiar, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que a Bíblia recomenda, menos nós vamos ter que clamar, menos nós vamos ter que orar, pedindo intervenção divina. Porque se a gente procurar andar segundo aquilo que a Bíblia nos recomenda, nós vamos precisar muito menos de um milagre. Quanto mais obedecermos aos princípios bíblicos, menos teremos que depender de um milagre de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Eu quero conversar com vocês sobre como edificar a família que Deus projetou. Como edificar a família que Deus projetou. Salmo 128, eu começo a ler aqui. Posso ler? Digam amém. Salmo 128, verso 1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Verso 2: seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Palavra do Senhor. Me invito a orar mais uma vez, digo amém. Senhor Deus Pai querido, esta é a tua palavra, límpida e cristalina. A partir de agora somos dependentes daquilo que o Senhor vai falar com a sua igreja. E eu creio no meu coração, porque foi assim que eu saí de casa, crendo que o Senhor separou uma porção preciosa nos céus para derramar sobre essa igreja nessa noite. E assim o Senhor o fará. Nada impedirá que o Senhor derrame sobre esta casa a porção que foi separada com esse propósito, com essa finalidade. Fala conosco, que ao final dessa reunião todos nós queremos sair por aquelas portas com a certeza absoluta de que o Senhor nos trouxe aqui para falar particularmente com cada um de nós. Eu peço que seja assim, mas conhecendo Deus a quem nós conhecemos e servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Mas eu gostaria de iniciar chamando a atenção da igreja para algo interessante, interessantíssimo. Quantos já ouviram a frase: a família é um projeto de Deus? Dê um sinal. Muitos de nós já ouvimos essa frase, e ela é absolutamente verdade, ela é verdadeira. Mas o que muitos de nós ainda não nos demos conta é que nessa construção chamada família, Deus entra com o projeto. O projeto é dado por Deus, mas somos nós quem temos que edificá-la. Não é Deus que vai edificar a nossa casa, somos nós. Ele nos dá o projeto. O projeto que Ele nos entregou, ele veio prontinho. O projeto está prontinho, é maravilhoso.
mas a mão de obra que vai edificar a casa é a minha e a sua. Somos nós quem vamos edificar a nossa casa. Pois bem, a nossa reflexão hoje será essa: o que nós vamos ter que fazer para que a nossa família, para que a nossa casa se aproxime ao máximo daquela família que Deus projetou? E olhando para o Salmo 128, nós vamos constatar que ele trata justamente, mas justamente, desses 3 relacionamentos que precisam ter a nossa prioridade, se nós quisermos edificar uma família abençoada. Essas 3 áreas vão ter que ter todo o nosso cuidado, toda a nossa diligência. Amados, quanto mais investirmos nesses 3 relacionamentos, quanto mais cada um de nós investir nesses 3 relacionamentos, mais estaremos nos protegendo com relação à maioria dos problemas que poderão nos afetar. Então vamos ver hoje o que nós temos que fazer para que a nossa família se aproxime ao máximo desse projeto original que Deus nos entregou. O primeiro relacionamento de que trata o Salmo 128 está registrado logo no início do verso 2, onde está dito o seguinte: o nosso trabalho vai render muito, e os recursos financeiros que forem ganhos terão que ser utilizados para proporcionar bem-estar à nossa família. Então 2 coisas se complementam aqui: não basta ter dinheiro, nosso trabalho vai render muito, mas vamos ter que saber empregar esses recursos em benefício da nossa casa. E a pergunta que eu me fiz foi essa: por que será que Deus começa a descrever a família modelo pelo trabalho e pela renda? Eu fiquei me perguntando, porque eu pensava assim: mas peraí, uma família não começa a partir de um casamento de homem ou mulher? Sim ou não? Uma nova família começa quando um homem casa-se com a mulher. Mas por que ele começa a descrever a família modelo pelo trabalho e pela renda? E eu percebi que a resposta é bem simples. É porque Deus estava tentando nos ensinar que 2 jovens só deveriam pensar em se casar, que 2 jovens só deveriam pensar em constituir uma família quando eles tivessem condições de manter a sua casa. Gente, pelo amor de Deus, o que eu tenho visto de gente na igreja errando aqui é uma grandeza. Ouça, o sábio Salomão já dava essa instrução de uma forma muito clara em um de seus provérbios, Provérbios 24, 27. Olha, marque aí, Provérbios 24, 27, fala assim: cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira, e depois comece a construir a sua casa, e só então formar a sua família. Foi exatamente isso que ele falou. É receita de bolo: cuide dos seus negócios, defina a situação financeira, construa a casa e forme a família. Gente, os pássaros nos dão uma lição linda nessa hora. Quando 2 passarinhos querem começar uma família, o macho e a fêmea, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É o ninho. Mas que lição! Que lição vinda da natureza! Hoje em dia, os 2 passarinhos nossos, eles primeiro colocam o ovinho e depois ficam procurando onde é que vão botar esse ovinho, porque não tem ninho ainda. Ouça, mas eu não estou dizendo, perceba que eu não estou fugindo de uma realidade, eu conheço a realidade. Eu não estou dizendo que alguém só possa se casar depois de formado, excelente emprego, casa própria, carro zero, dinheiro na poupança. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. O que eu quero que você entenda é que o ideal é que o casamento só acontecesse quando o casal tivesse condições de se manter sem ter que depender exclusivamente dos pais. O pai pode ajudar, sim ou não? Deve ajudar, claro, mas eles não podem depender exclusivamente de pai, mãe, sogro e sogra, porque essa dependência total dos pais vai acabar gerando interferências perigosas na relação do casal. Mas o meu filho se casou e graças a Deus já tinha sua casa própria, foi morar num bairro distante, onde não conhecia ninguém. Passado um tempo ele falou: papai, o meu melhor amigo na igreja vai morar na mesma rua que eu. Ele esteve lá essa semana vendo uma casa e vai morar na mesma rua que eu moro. Eu falei: beleza, é amigo da igreja. Passados 3 meses eu perguntei: e aí, o fulano foi morar do seu lado? Ele falou: poxa pai, não foi. Eu falei: que chato, por que ele não foi?
Ele falou: pai, não sei bem o que houve não, mas o que eu soube é que a sogra dele não quis. Aí eu comecei a pensar o seguinte, falei: o que deve ter acontecido é que a sogra mora com eles, e ele pediu a opinião da sogra, porque afinal de contas a sogra vai morar com eles. Não era isso. Eu descobri depois que quem ia pagar o aluguel era a sogra. Ela que ia pagar o aluguel, ela falou: não, nesse lugar eu não quero, porque ela ia pagar o aluguel. Queridos, mas voltando para o verso 2 que nós lemos, o verso começa afirmando que o nosso trabalho vai render muito, mas ele revela mais. Ele diz que esses recursos que nós ganharmos têm que ser empregados para contribuir com o bem-estar da família. Ou seja, não basta ter dinheiro, esses recursos vão ter que ser utilizados para o bem-estar da família, porque se tem dinheiro, mas os recursos não são utilizados para isso, também não edifica uma família segundo o padrão de Deus. Eu digo isso porque eu aprendi, queridos, que o dinheiro só vai proporcionar bem-estar a uma família se essa família souber lidar com o dinheiro. E eu começo vendo casais, quando a gente vai aconselhar em gabinete, sinais de que a família não entendeu ainda como lidar com o dinheiro. Quando eles chegam dizendo assim: pastor, esse aqui é o meu dinheiro, e a mulher fala: não, esse aqui é o meu dinheiro. Bom, se casou e aí cada um ainda chama o dinheiro que ganha de seu, isso é uma prova de que eles estão longe de viver o projeto de Deus nessa área. Não entenderam ainda o que é casamento, pelo menos na área financeira. E perceba que alguns casais brigam por causa do dinheiro que falta. Aí você pensa assim: não, só estão mal porque está faltando dinheiro. Mas aí no momento seguinte eles conseguem dinheiro, aí eles discutem por causa do dinheiro que sobra. Então o problema não é falta de dinheiro, o problema qual é? Eles não sabem lidar com o dinheiro. O que fica claro para mim é que tem muita gente que se casa sem a mínima noção de como administrar a sua vida financeira. E eu percebo em alguns gabinetes algo assim interessantíssimo. Eu acho interessante ver que alguns casais não tiveram dificuldade nenhuma para juntar as escovas. As escovas de dente já estão no mesmo pote no banheiro, mas eles não conseguiram até hoje juntar o dinheiro que ganham. Cada um tem o seu dinheiro, não mistura, não. Pastor, vai dar, se misturar dá ruim. Eles dormem na mesma cama, e para eles dormir na mesma cama é uma bênção, mas juntar o dinheiro na mesma conta é maldição. Não pode, cada um tem a sua e não mistura de jeito nenhum. Queridos, Jesus falou mais sobre dinheiro do que salvação. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. E não é porque o dinheiro seja mais importante que salvação, não é por isso. Não foi por isso que ele investiu mais tempo ministrando aos seus discípulos sobre finanças do que sobre salvação, do que sobre fé. Não é por isso. É porque é muito mais fácil, ouça, é muito mais fácil conquistar a salvação do que conquistar a prosperidade financeira. Não é fácil. Mas eu já vi cada coisa, Eu já vi casais discutindo. O cara falou assim: pastor, olha, lá em casa eu não misturo meu dinheiro com a minha esposa de jeito nenhum. Minha esposa é super desorganizada, eu não misturo nunca, não tem a mínima noção. Mas como é que é lá? Não, lá é assim: o dinheiro que eu ganho vai manter as despesas da casa toda. Bom, e o dinheiro dela? Não, o dinheiro dela é só para ela. Eu falei: assim é mole. Ou seja, ela mete os pés pelas mãos porque ela sabe que não tem responsabilidade nenhuma sobre contribuir com o orçamento é todo dele. E aí ela se enrola financeiramente. Eu falei para ele: amigo, olha só, se você juntar, você vai ajudá-la a se organizar financeiramente. Porque você bota tudo junto e fala assim: ó, daqui tem que sair para pagar a escola das crianças, aluguel da casa, luz, água. Eu duvido que ela vai fazer o que ela faz hoje. Porque hoje que ela sabe que o que ela ganha, ela pode fazer o que ela quiser, porque você vai bancar tudo. Gente, eu já vi de tudo. Não tive assim: pastor, já falei com meu marido, a esposa, a sabedoria da esposa. Pastor, falei com meu marido, recebi um dinheiro aí de uma herança do meu pai. Minha mãe vendeu um imóvel, me deu uma parte grande. E eu falei com ele assim: você pode trocar de carro a hora que você quiser, pode escolher o carro que você quiser, porque eu recebi uma bolada da minha mãe, pode trocar de carro a hora que você quiser. Eu falei: e daí? Eu sabia que tinha alguma coisa. Ela falou: não, eu falei para ele: pastor, assim, ó, eu empresto para ele o quanto ele precisar, porque eu confio nele. Empresto quanto ele precisar, e quando ele puder ele me paga. Gente, pelo amor de Deus. A esposa fala para o marido assim: meu bem, olha só, tem que trocar o fogão, é presente de casamento,
só funciona uma boca e o forno não funciona mais, vamos trocar o fogão. Aí o maridão fala assim: o meu dinheiro não boto nisso não, se tu quiser compra com o teu dinheiro. Aí passa um tempo, ele passa na cozinha, tem um fogão inox de 6 bocas, uma coifa inox com vidro de blindex. Aí ele fala assim: quem deu ordem para comprar isso aí? Ela fala: tu cala a boca que eu comprei com o meu dinheiro. É porque foi o que ele falou, ele não falou isso. Ele esqueceu que as mulheres estão empoderadas hoje. Ele falou isso, ela fez. Não escutei uma esposa falar assim: pastor, eu não empresto mais dinheiro para o meu marido. Eu falei: minha irmã, que isso, não faz isso não, o que está vendo? Eu falei: não empresto, pastor. Ela falou assim: pastor, vamos fazer o seguinte, pastor, olha o tênis dele. Aí eu fui, olhei. O que tem, irmã? Está vendo esse tênis dele? No Natal ele me pediu R$300 para inteirar para comprar esse tênis. Olha o estado que está o tênis, já está acabando. Não me pagou os R$300 até hoje, eu não empresto mais. A verdade é que quanto melhor administrarmos a nossa vida financeira, menos teremos que clamar por intervenção divina. E nós crentes temos um problema sério, é um problema nosso, da igreja. Existem pessoas na igreja achando que não precisam cuidar da sua vida financeira. Sabe qual é o argumento que elas usam? Pastor, que é isso, vou mexer com dinheiro? Eu sou espiritual, pastor. Eu falei: ah, é? É espiritual, então não precisa cuidar. Não precisa cuidar da vida financeira porque é espiritual. Amados, todos nós conhecemos pessoas que investem na sua vida espiritual de uma forma sistematizada, mas ao mesmo tempo eles são negligentes com a sua vida financeira. Você sabe qual é o resultado prático desse tipo de comportamento? É que a vida financeira vai muito bem, aliás, a vida espiritual vai muito bem, obrigado, mas a vida financeira está toda enrolada. E o que muitos desses irmãos em Cristo não se deram conta ainda é que o fato de eles estarem com a sua vida financeira enrolada acaba comprometendo a reputação deles na sociedade. Eles não se dão conta disso. Amados, nós temos outras necessidades que não são só financeiras. Nós não somos só um espírito, nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Então nós temos necessidades não só espirituais, temos necessidades emocionais, necessidades materiais. Ouça o que diz Eclesiastes 10:19. Olha o que diz Eclesiastes 10:19. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida mais alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Amados, eu fico preocupado quando eu vejo que, sabe, a igreja não tem esse hábito de cuidar da vida financeira. Dificilmente dos altares dessem palavra para a igreja que ajudem a administrar a sua vida financeira, que trata sobre economia doméstica. E isso é uma carência nossa, não é daqui não, é uma carência da igreja de modo geral. Mas infelizmente nós não temos tempo suficiente para nos aprofundarmos nesse ponto. Eu não vou parar aqui, porque isso aí demoraria 3 dias fazendo um seminário de finanças. Mas se eu tivesse que resumir esse primeiro ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada não poderá ser negligente com a sua vida financeira. Posso ouvir um amém? Todo mundo vai cuidar melhor da vida financeira? Amém? Bom, depois de tratar da nossa relação com o dinheiro, o Salmo 128 passa a tratar de uma outra área fundamental. O segundo relacionamento é aquele que está registrado no verso 3 na parte A. No verso 3 na parte A fala assim: a esposa será uma fonte de alegria para o seu marido. E na versão amplificada do pastor Abner, o marido vai ser fonte de alegria para a esposa. Por quê? Porque essa é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Esse é o segundo relacionamento. Pastor, do que esse verso está falando? Ah, mas esse é um dos 3 relacionamentos que estão previstos no Salmo 128. É o relacionamento conjugal. Então, famílias não são bem resolvidas porque tem problema com o dinheiro, certo? Mas também não são bem resolvidas porque tem problema no casal que lidera a família. Uma relação conjugal mal resolvida. Eu particularmente acho, né, questão pessoal, eu acho que não seja tão difícil assim viver casado e ser feliz. É uma opinião pessoal minha, eu acho assim. Nós aprendemos depois de mais de 50 anos de convivência que para vivermos um casamento em alto nível, nós só precisamos de 2 virtudes. Com 2 virtudes, apenas 2 virtudes, eu consigo ser casado e feliz até que a morte separe. Basta que eu tenha essas 2 virtudes. Pastor, quais são?
beleza e paciência. O nosso desafio, irmã, é saber quando é que usa. Eu vou deixar a dica. Quando na tua casa for tudo bem, o que você usa? Beleza. E quando na tua casa for tudo mal, paciência. Gente, é simples assim. Se você usar beleza e paciência, você vai bem o resto da vida, não tem problema. Mas deixando a brincadeira de lado, esse é o assunto sobre o qual eu mais gosto de falar. Queridos, o que a gente tem que entender é que não se mede a qualidade de um casamento pelo tempo de casado. Esse é um equívoco. Eu já vi gente separando na igreja com 30 anos de casados. Então não se mede a qualidade de um casamento pelo tempo de casado. Porque no projeto original de Deus, muito mais do que permanecermos casados, precisamos viver felizes. Temos que ser casados e felizes. E sinceramente, um casal que vive uma relação conflituosa jamais vai conseguir edificar uma família abençoada. Se eu tivesse que dar uma dica, o grande segredo é o seguinte: o segredo para viver uma vida conjugal abençoada é investir na realização do outro. Querido, se eu quero colher do meu cônjuge atenção, o que eu tenho que semear nele? Atenção. Se eu quero colher do meu cônjuge cuidado, o que eu tenho que semear nele? Cuidado. Se eu não quero ser criticado, o que eu tenho que fazer? Não criticar. Se eu quero ser ajudado, o que eu tenho que fazer? Ajudar. Eu vou semear nele ou nela aquilo que eu quero colher dele ou dela. É simples assim. Quem fizer isso vai descobrir que a sua realização pessoal será uma consequência natural. Que aqueles que vivem uma relação conflituosa, mesmo que continuem casados, ouça, quem vive uma relação difícil, mesmo que continue casado, ainda vai estar longe do projeto original de Deus. Amados, nas reuniões onde nós somos convidados a ministrar, nós temos falado muito sobre casamento. E o nosso propósito não é abençoar só o casal, não. O nosso propósito é abençoar toda a família. Por quê? Porque o casal é a espinha dorsal da família. O casal é a coluna vertebral da família. Ou seja, não pode haver dano na relação conjugal, senão a família vai caminhar com dificuldade. Queridos, se uma nova família só passa a existir depois de um casamento, todo o ajuste necessário na família tem que começar pelo casal. Tem que começar pelo casal. Ouça o que eu vou afirmar. Para que a nossa família seja forte, é fundamental, é essencial, é imprescindível que o casal tenha uma relação conjugal muito bem resolvida. Que esse casal viva uma relação onde haja comunhão, onde haja amor, onde haja respeito. Por isso eu acho estranho, muito estranho. Eu vejo isso na igreja. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo que vivem em comunhão com Deus, mas enchem o peito para dizer eu vivo em comunhão com Deus, mas você se aproxima para ver a vida que eles levam, e você descobre que eles vivem uma relação conjugal sem comunhão nenhuma. Queridos, eu conheço pessoas que dizem que amam a Deus, mas são incapazes de dar uma única prova de que amam o cônjuge. Olha o que diz, olha o que diz 1 João 4,20. Eu não quero escandalizar ninguém, mas vou trocar propositalmente, com a permissão do pastor Josué, eu vou trocar uma palavra no texto, para dar o sentido que você fixe, para você não se esquecer nunca mais. 1 João 4,20, deixa eu ler na versão, nova tradução do pastor Abner. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu cônjuge, mas pastor, na minha Bíblia está irmão. Ué, mas o cônjuge é irmão? Então está valendo. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu cônjuge, é mentiroso, é mentirosa. Pois quem não ama a seu cônjuge, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. É simples assim. Eu não quero me aprofundar na relação conjugal, porque
não é o propósito desse culto, mas é fundamental que a gente entenda que depois da nossa relação com Deus, a relação na qual mais nós vamos ter que investir é na relação conjugal. Se eu tivesse que resumir esse segundo ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada não poderá se descuidar do seu casamento. E o terceiro e último relacionamento que trata o Salmo 128 tem a ver com o que está dito na parte B do verso 3. Acompanhe comigo o verso 3, parte B. Diz assim: seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Amados, esse último relacionamento que eu quero tratar agora, o último e não menos importante relacionamento que eu quero tratar a partir de agora, tem roubado a paz de muitas famílias da igreja. Aqui eu entendo que o Salmo 128 está chamando a nossa atenção para a relação que precisa existir entre pais e filhos. Porque esse verso fala de filhos sadios, reunidos com seus pais, em volta de uma mesa. E quando Deus fala aqui de filhos sadios, Deus não está falando que os nossos filhos deveriam ser somente, e tão somente, fisicamente sadios. Não, porque eles não são só um corpo. Não é somente saúde física que os nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam também de saúde emocional. E por último, e não menos importante, os nossos filhos precisam ser criados num ambiente que promova neles saúde espiritual. É nossa responsabilidade enquanto pais. Os nossos filhos têm que ser espiritualmente sadios. E sabe qual é a grande verdade que está aqui? Sabe qual é a grande verdade que está aqui? Não existe saúde física sem saúde emocional. Então a parte emocional tem que ser cuidada antes da parte física. E não existe saúde espiritual sem saúde emocional. Ou não existe saúde emocional sem saúde espiritual. Então tudo começa na saúde espiritual. Sem saúde espiritual, eles não vão conseguir ser bem em nenhuma área. Começa pela saúde espiritual. É por lá que a gente começa. E aí me permita concluir com essa fala que a nossa maior responsabilidade em se tratando do nosso papel de pais é ensinar aos nossos filhos a importância deles desenvolverem o seu relacionamento pessoal com Deus. É tarefa nossa, é missão nossa, ensiná-los a se relacionarem direto com Deus. Que os nossos filhos não podem passar toda a vida se relacionando com Deus como netos, porque eles acham que nós somos filhos de Deus, então eles são netos de Deus, porque meu pai é filho de Deus, minha mãe é filha de Deus, eu sou neto de Deus. Deus não se relaciona com netos, Deus só se relaciona com filhos. Nós temos que inspirá-los a assumirem a sua condição de filhos de Deus. E o mundo moderno tem criado cada vez mais barreiras para atrapalhar esse nosso relacionamento com os nossos filhos. Já reparou que dificuldade é para uma família se reunir em volta de uma mesa para ter pelo menos uma refeição na semana? Não falei no dia, uma refeição na semana. Que luta para uma família reunir pai, mãe, filho e filha em volta de uma mesa para uma única refeição. É uma luta, uma dificuldade. E o pior é que às vezes, eu sei que aqui em Feira não tem isso não, mas no Rio está assim, ó. Às vezes, a família até está reunida fisicamente à volta de uma mesa. Eu vejo muito isso em restaurante. Restaurante é uma bênção. A família está toda reunida à volta de uma mesa, mas é cada um no seu smartphone, no seu tablet. Ou seja, estão fisicamente ali, mas só. Queridos, agindo assim, a gente até fica sabendo do que está acontecendo na família do amigo. A gente só não fica sabendo o que está acontecendo dentro da nossa própria família.
Queridos, eu creio que alguns pais perderam noção da importância de investir um tempo de qualidade para estarem com seus filhos. A impressão que eu fico, pastor Josué, é que parece que a consciência acusa esses pais o tempo todo, de que eles não dedicam um tempo de qualidade aos filhos. Parece que eles estão o tempo todo com a consciência acusando eles. E com essa consciência pesada por não dedicar um tempo de qualidade aos filhos, alguns pais têm medo de dizer um não. Eles não se sentem confortáveis para proibir algo. Por quê? Porque a consciência está acusando eles. A consequência desastrosa é que, ao invés de buscarmos fazer com que os nossos filhos nos respeitem, porque essa deveria ser uma missão nossa, nós temos que ensinar aos nossos filhos o princípio da submissão à autoridade. Mas como a gente está com a consciência pesada, nós estamos o tempo todo muito mais preocupados em fazer com que os nossos filhos nos amem do que fazer com que os nossos filhos nos respeitem. Só que o que nós não nos damos conta é de que é impossível, ouça, é impossível que um pai ou uma mãe seja amado por um filho ou por uma filha que não o respeite. Respeito vem antes de amor. Ninguém ama a quem não respeita. E aqui entra um princípio, tem sido bastante negligenciado pela maioria das famílias dos nossos dias, nessa relação entre pais e filhos, que é o princípio da autoridade. Mas eu invisto 1 hora numa palestra só para falar sobre a importância do princípio da autoridade. Amados, nessa relação entre pais e filhos, é necessário que haja carinho, sim ou não? Amor, sim ou não? Respeito, amizade, confiança. Mas nós não podemos nos esquecer de que essa relação tem que estar debaixo do princípio da autoridade. Não dá para abrir mão disso de maneira alguma. Sabe o que eu aprendi? Guarde isso. Sabe o que eu aprendi? Todo o processo da perda de um filho ou da perda de uma filha para o mundo começa a se dar no instante, no momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade nos seus pais. Por isso, acenda a luz amarela. Toda vez que você vê que os teus filhos não estão reconhecendo a tua autoridade, é hora de acender a luz amarela. Alguma coisa errada há. E o risco é que a coisa degenere. Amados, não importa quantas vezes, um pai ou uma mãe traga seus filhos à igreja, e essa é a nossa maior preocupação. Meu filho tem que vir à igreja comigo, a minha filha tem que vir com a igreja. É ótimo, beleza. Mas não importa quantas vezes você traga seu filho aqui, se na hora de voltar para casa, a gente não for referência para eles. Tem como. Nós temos que exercer com sabedoria o papel de educadores dos nossos filhos. Sabe por quê? Senão a gente perde a confiança deles, a gente perde a amizade deles, que é o pior de tudo. E mais, se nós formos negligentes, ou se formos negligentes e não ensinarmos aos nossos filhos todos os valores que eles precisam aprender, o inimigo não vai ser negligente. Se tem uma coisa da qual ninguém pode acusar o inimigo, é de ser preguiçoso. Preguiçoso ele não é. Se nós não ensinarmos tudo o que presta, o inimigo vai ensinar tudo o que não presta. Não duvide disso. Não duvide disso. Amados, guarde o que eu vou falar. Nós não podemos permitir, nós não podemos admitir que a nossa casa se transforme num grande orfanato. Pastor, o senhor pegou pesado. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Você sabe qual é a grande característica de um orfanato? Pensem comigo. Um orfanato é um local onde existem crianças, sim ou não? Carentes de amor, carinho, atenção, cuidado, zelo, carentes de tudo que você pode imaginar. Pensem comigo, uma criança que está no orfanato, está olhando para dentro do orfanato ou está olhando para a rua? Para a rua. Na cabeça de uma criança no orfanato, um dia vai entrar por aquelas portas alguém
e vai me dar aquilo que eu não tenho aqui. Na cabeça de uma criança no orfanato, ele está o tempo todo pedindo a Deus para que um dia entre por aquelas portas, alguém que leve ele dali, para dar tudo aquilo que ali ele não tem. Qual é o perigo disso? Por que eu faço essa analogia? Porque os nossos filhos têm que estar dentro das nossas casas, sim ou não? Mas olhando para dentro da nossa casa. Eles têm que estar dentro da nossa casa olhando para nós, e não olhando para a rua. Se nós ganharmos os nossos filhos dentro das nossas casas, a rua não toma, a rua não leva. Nós não queremos filhos para povoar o inferno, nós queremos filhos para povoar o céu. Amados, nós temos que ser dentro das nossas casas. Nós temos que ser dentro das nossas casas. A personificação visível do Deus invisível a quem a gente diz que serve. Os nossos filhos precisam ver traços do caráter de Cristo em nós, senão nós não estaremos atrapalhando somente a comunhão deles com Deus, nós estaremos atrapalhando toda a vida deles. Eu entro na conclusão aqui, porque o texto que a gente leu começa e termina dizendo quase a mesma coisa. Se não, vamos voltar no texto que a gente leu. O verso 1 fala assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Aí nos versos 2 e 3, tem tudo isso que a gente falou, da relação com o dinheiro, da relação conjugal e da relação com filhos. E esse trecho que a gente leu termina no verso 4 dizendo assim: essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Amados, o que Deus quer nos ensinar hoje é que vida familiar e vida cristã precisam receber de nós a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, e se não for assim, nós estamos desalinhados do projeto original de Deus. Nós só vamos conseguir edificar a família com a qual todos nós sonhamos se estivermos vivendo dentro das nossas casas os princípios que Deus estabeleceu. E uma das coisas que nós temos que entender é que na escala de prioridades de Deus, em primeiro lugar está Deus, mas em segundo lugar não está a igreja. Igreja não é Deus. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família, e eu digo que em terceiro lugar está a fonte de renda da família, que tem que ter também o nosso cuidado, e depois vem a igreja. Amados, igreja não é Deus. Em outras palavras, nós vamos conseguir viver os relacionamentos sadios que estão descritos nos versos 2 e 3 se estivermos vivendo em submissão a Deus, como está dito no verso 1 e no verso 4. Aquilo que está prometido nos versos 2 e 3 está reservado para quem for aquilo que está no verso 1 e no verso 4. Mas esse texto começa e termina dizendo que a igreja precisa, para crescer de forma sustentável, que todos se dediquem a edificar na sua casa a igreja ou a família que Deus projetou. E nós só vamos conseguir fazer isso vivendo os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Amados, não basta estar na igreja. Não basta estar na igreja. Temos que estar na igreja, ouvindo, sendo discipulados, sendo instruídos, para colocar em prática na nossa casa e na nossa família tudo aquilo que nós temos ouvido. E digo mais, o que muitos cristãos que já caminham no evangelho há algum tempo ainda não entenderam é para que eu consiga ganhar um familiar meu para Cristo, para que eu consiga ganhar um único familiar meu para Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar ganhá-lo para mim. Eu só ganho para Cristo depois de ganhá-lo para mim. Eu só ganho para Cristo depois de ganhá-la para mim. Primeiro eu ganho para mim e depois eu ganho para Cristo. Vamos ficar em pé. Queridos, é vendo como a gente vive, grave isso, é vendo como a gente vive, que a nossa família vai ou não vai querer viver, querer servir
o Deus a quem a gente serve. Ouça, os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas orações não atraem o milagre de Deus. Deus não se move por sentimentos. Ouça, se as nossas necessidades atraíssem a bênção de Deus, não haveria um único necessitado na igreja. O que move a mão de Deus não são as nossas necessidades, não são os nossos sentimentos. O que atrai o milagre de Deus na nossa vida é a obediência aos seus princípios. E ninguém pode obedecer a princípios os quais não conheça. Então, o primeiro passo nosso é conhecer os princípios e depois colocarmos no nosso coração o desejo inconteste de seguir cada princípio desse que a gente aprender. Se nós chegamos até aqui e nunca nos demos conta de que a gente só vai edificar a família com a qual a gente sonhou a vida toda, se nos dedicarmos prioritariamente a esses 3 relacionamentos, que a gente sai daqui hoje, refletindo sobre isso. Como é que você tem tratado a tua relação com o dinheiro? De forma cuidadosa ou de forma negligente? Como é que você tem tratado a tua relação conjugal? Com o amor e com o cuidado que ela merece? Ou você tem sido negligente? Como é que você tem tratado a tua relação com os teus filhos? Com o amor e com o carinho e com a autoridade que a relação pede? Ou de forma negligente? É para a gente sair daqui pensando nisso, porque eu creio que tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Se grave isso, podemos nem ser culpados, mas nós temos que admitir que nós somos suspeitos, porque a gente cobra muita coisa de Deus, a gente ora muitas vezes pedindo muita coisa, e Deus veio aqui para dizer a você o seguinte: olha só, eu vou fazer tudo aquilo que estiver sob a minha responsabilidade, mas aquilo que couber a você fazer, como marido, como gestor financeiro, como esposa, como pai, como mãe, não sou eu quem vou fazer. Deus um dia disse a um rei, o rei Ezequias: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus queria matar o rei, sim ou não? Não queria que ele colocasse a casa em ordem. E se fosse Deus aquele o responsável para colocar a casa em ordem, Deus não mandava ele colocar, Deus ia lá e colocava. Nós temos feito isso na nossa casa. Deus, pela graça, pela misericórdia, pela sua compaixão, coloca a minha casa em ordem. Deus está falando assim: olha, eu te dei o projeto está com você. O que você tem feito com ele? O projeto é maravilhoso. Como é que está a mão de obra? Como é que você tem aplicado o projeto? E gente, nós temos um mestre de obra a quem a gente pode recorrer a hora que quiser, e ele vai dar toda a instrução. Como é que é o nome dele? Espírito Santo de Deus. Qualquer dúvida no projeto, você vai lá e recorre a ele, fala assim: Senhor, eu não estou entendendo aqui, como é que é isso aqui mesmo? Ele vai explicar direitinho. Então nós temos tudo que é necessário da parte de Deus para edificar uma família extraordinária. A gente vai orar a Deus, sim ou não? Vai, para quê? Senhor, me dá estratégia. O que eu tenho que fazer? O que eu ainda não estou fazendo? O que eu estou fazendo de forma equivocada? Onde é que eu não estou agindo da forma correta? E Deus vai dizer, Deus vai revelar. Mas Ele vai fazer isso. Ele vai te ferramentar, te instrumentalizar, te dar direção, para que você faça, para que eu faça. Porque o responsável por edificar a nossa família somos nós. A gente sai daqui hoje refletindo sobre isso. Mas eu não queria terminar sem orar. Eu não sei como é que está a tua relação com o dinheiro, não sei como é que está a tua relação conjugal, e não sei como é que está a tua relação com os teus filhos. Deus não me falou nada disso, mas eu não viria aqui falar disso quando esse não era o propósito original da minha ministração. Se não houvesse alguém aqui precisando ouvir isso, eu tenho certeza pelo Espírito, que tem muita gente aqui que se viu em uma dessas 3 armadilhas. Achava que era um bom gestor e hoje se deu conta de que não é. Achava que era um bom cônjuge, mas hoje se deu conta de que não é. E achava que era um bom pai ou uma boa mãe e hoje se deu conta de que não é tão assim. Eu quero orar pela tua vida. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas chegaram num ponto e falam assim: pastor, no meu caso não dá mais jeito. Pastor, não dá. Eu cheguei num ponto que não tem volta. Eu estou aqui para dizer da parte de Deus que não existe esse lugar que não tenha volta para Deus. Não importa quão distante você chegou,
mas a mão de Deus é suficiente para chegar lá e te tirar de lá e trazer para o centro da vontade dEle. E Ele quer fazer isso com gente aqui hoje. Tem gente que está dizendo: pastor, no meu caso não tem mais jeito, a minha vida financeira está destruída, meu casamento acabou, os meus filhos estão no mundo. E eu estou aqui da parte de Deus para dizer que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus te cantar, te cantar. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Deus tem me abençoado de tal forma que eu acho que eu seria injusto se eu não colocasse a minha fé à tua disposição para que você viva uma vida extraordinária, uma família maravilhosa, que você viva um casamento dos sonhos, que teus filhos te deem prazer, que a tua vida financeira te permita viver o melhor dessa terra, que você possa ver a promessa de João 10:10 aqui e agora. Eu escuto muita gente dizendo que, pastor, aqui na terra é lugar de sofrimento mesmo, nós vamos viver a bênção só na glória. Está repreendido em nome de Jesus. Quando eu me converto, eu não vou para o céu não, mas quando eu me converto, eu adquiro o direito de trazer o céu para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui crendo que é possível sair do lugar onde você chegou, do estágio em que você atingiu, e você possa retornar para o plano A, porque Deus não tem plano B. Deus está aqui para trazer para o plano aqueles que saíram do plano. Então, se você é essa pessoa, vem cá, eu quero orar por você. Eu quero que você tenha orgulho de falar da sua família. Eu quero que você tenha orgulho de falar dos seus filhos, do seu casamento, das suas finanças. Eu quero que a tua vida inspire, ouça, eu quero que a tua vida inspire as pessoas que convivem com você e vejam a situação que você está hoje. Que a tua vida inspire as pessoas que vão ver o que Deus vai fazer, para que eles queiram conhecer o Deus a quem você serve. Porque vendo o que Deus vai fazer na tua vida, eles vão se inspirar, eles vão se entusiasmar, eles vão querer conhecer o Deus que você serve. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre na vida de gente aqui hoje. Eu tenho certeza que tem gente que vai sair daqui hoje crendo, com o coração ardendo. Ele não sabe nem como é que vai fazer, mas ele vai sair daqui com o coração ardendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com gente aqui hoje à noite. Tem gente perguntando: Senhor, como é que eu começo? Deus vai falar com gente aqui hoje. Vai ser hoje de noite que Deus vai falar como é que você começa. Você quer começar e não sabe como? Bota o teu joelhinho de noite hoje, bota o teu joelhinho de noite no chão e fala assim: Senhor, como é que eu começo? O negócio está tão complicado que eu não sei nem como é que eu começo. Eu não sei nem por qual relacionamento que eu começo. Deus vai te dizer hoje à noite por qual relacionamento você vai começar. Ele é que vai te instruir, te direcionar. Ele vai te dar toda a estratégia, mas vai ser Ele. Vai ser Ele. Mas sabe quando é que Ele vai fazer isso? Quando você permitir que o Espírito Santo testifique no teu coração. Quando você permitir que o Espírito Santo testifique no teu espírito, você vai estar saindo aqui hoje para colocar a tua casa em ordem. Para colocar a tua casa em ordem. Para colocar a tua casa em ordem. Ricantas. Meu irmão, Deus está falando com você. Deus sabe que vir ao altar é um sacrifício. A coisa mais difícil que tem, ouça, a coisa mais difícil que tem é um crente vir ao altar. Um ímpio vem com muita facilidade, mas o crente reluta. Sabe o que o crente pensa? O que vão pensar de mim? Deus está falando para você. Ele sabe que é um sacrifício vir ao altar. Ele sabe que é um sacrifício vir ao altar. Sabe o que ele está falando para você? Olha na Bíblia Sagrada e vê se você encontra um único homem de Deus que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Deus não brinca com o nosso sacrifício. E Ele sabe que vir ao altar é um sacrifício. Deus quer honrar a fé de cada um daqueles que por fé vieram ao altar. Deus quer honrar a fé.
Deus só te pede uma coisa: venha contar aqui depois o que Deus fez, porque você vai edificar a fé de muitos. Venha depois aqui contar o que Deus fez, porque Deus vai edificar a fé de muitos, vendo o que Deus fez na tua vida. Mas peraí, Deus restaurou aquele casamento? Não, peraí, esse não. Deus restaurou. Mas a vida dele estava toda enrolada financeiramente. Como é que Deus fez? Não sei, mas eu sei que Deus faz. Mas o filho dele já tinha assumido a homossexualidade. Como é que pode? Não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus só quer uma coisa: que você permita que Ele esquadrinhe o teu espírito, e Ele possa testificar no teu espírito esse compromisso teu. Você tem que sair daqui hoje comprometido, comprometida. Você tem que sair daqui dizendo assim: a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui vai ser começar a colocar a minha casa em ordem. E Deus te deu ferramentas. Deus te deu em que áreas você tem que começar a mexer. Deus disse para você quais são as áreas prioritárias nas quais você não pode errar, porque o erro numa dessas 3 áreas cobra um preço muito caro da gente. Inclina a tua cabeça, eu quero orar por você. Comece a orar a Deus, que eu quero orar. Eu quero unir a minha fé à tua. Eu quero que você ore a Deus crendo que Ele está ouvindo a tua oração. Eu quero que você ore a Deus crendo que a resposta já saiu dos céus. Pode não ter te alcançado ainda, não chegou até você ainda, mas ela já saiu dos céus. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Aqui estão os teus filhos, Pai, que chegaram aqui hoje com os seus corações apertados por problemas familiares que eles estão enfrentando e não sabem como começar a resolver, não sabem como encaminhar a solução. Mas o Senhor os trouxe aqui hoje para dar a eles estratégia, para dar a eles discernimento, sabedoria, para que eles possam a partir de agora começar a colocar a sua casa em ordem. Eu peço, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, que nessa noite, na oração que eles se comprometem diante do Senhor a fazer a ti, o Senhor possa visitá-los poderosamente, e começar a ministrar no coração dos teus filhos. Como é que eles vão encaminhar a solução de cada uma das áreas que eles estão vivendo dificuldades nesse momento? Fala com os teus filhos, e eu tenho certeza que a hora que eles ouvirem a tua voz, eles vão glorificar o teu nome, eles vão exaltar o teu nome, e a vida que eles vão levar a partir de agora vai chamar a atenção do mundo para o Deus a quem eles servem, e o mundo vai querer conhecer o Deus dos seus filhos, e o mundo vai querer conhecer o Deus que realizou um milagre que ninguém mais acreditava. Eu peço seja assim, mas com esse Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos, no nome do teu filho amado Jesus. E volte para o teu lugar com a tua vitória. Volte para o teu lugar com a tua vitória. Volte para o teu lugar com a tua vitória.